Ora, boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente do local, do hemisfério, do país e até, quem sabe, do planeta. Hoje, a questão que me traz aqui é a democracia e a democracia nos Estados Unidos da América. Hoje vamos apresentar um conjunto de dados que consideramos de importante relevância para perceber como funciona e não funciona a democracia ou o regime norte-americano, mesmo que o caracterizemos como uma democracia ou não. Essa é uma questão que vocês poderão responder por vocês próprios no final da reflexão que eu aqui tentarei fazer. Todos vimos há um mês, aí no dia 20 e qualquer coisa de abril, esta imagem dos congressistas norte-americanos, uma parte importante dos mesmos, a celebrarem o facto de ter sido aprovado o valor de 61 mil milhões de dólares para a Ucrânia, ou 61 bilhões para a Ucrânia. Segundo a informação, para ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa. É esta a informação oficial. E estes congressistas, que quando aprovaram esta medida, em que, se não me engano, apenas uma parcela, um quarto, não chegando sequer a um quarto deles, votaram contra, pouco mais de 100. Portanto, celebraram muito esta aprovação. Como se sabe, andou 6 meses, cerca de 6 meses ou mais, a ser discutida no jogo do empurra, no jogo de cintura. Não é, enfim, sobre esse processo que eu pretendo debruçar. Ora, todos vimos esta imagem e a questão que se me aflorou quando eu vi esta imagem foi: mas por que comemoram tanto estes congressistas? Nós estamos a falar de congressistas que já aprovaram guerras, que já aprovaram, alguns deles, invasões de países, e aprovaram quer enquanto congressistas ou enquanto apoiantes do partido deles. Mas porquê é que desta vez este apoio é tão efusivo? Eu gostava de deixar aqui alguns dados para essa reflexão. Como, por exemplo, este dado. Em 2012, Obama, o democrata, Obama, o Nobel da Paz, promoveu a votação, a apresentação e a votação de uma lei, de um ato que se chamou, em 2012, o ato relativo ao mercado de capitais. E nessa lei, permitiu-se que os membros do Congresso e os seus familiares mais próximos passassem a poder fazer negócio com ações da Bolsa, mesmo que essas ações envolvessem conhecimentos, inside information, portanto, informação privilegiada relacionada com as suas votações, com os seus projetos de lei. Desde que, nas operações superiores a $1.000, eles as comuniquem no prazo máximo de 45 dias. Portanto, basicamente foi isto que Obama permitiu, que até aí era proibido. Mas o que é que pensa o povo americano disto? O que o povo americano pensa nas diversas polls é mais ou menos isto que aqui vemos. Há uma grande rejeição nacional a esta possibilidade. O que se percebe, porque se o lobbying por si só já encerra tantos problemas, na medida em que só paga um lobista, só pode pagar o salário de um lobista para que ande nos corredores do poder, a fazer o seu charme, a sugerir as suas reflexões e a sugerir os seus projetos de lei, só podem pagar a esse lobista os mais ricos, as grandes empresas, os grandes interesses económicos. Não estamos a ver uma associação de moradores, um sindicato, uma pequena coletividade ou uma pessoa individual, um trabalhador, a pagar o salário a um lobista
para interceder em seu favor junto dos governantes de um determinado país, e daí a razão de eu ser determinantemente contra o lobbying, vê-lo até como uma forma de subversão da própria democracia. Mas, como disse, nos Estados Unidos já não é só o lobbying, é o lobbying e a possibilidade de os membros políticos, neste caso os congressistas, que é quem estamos a analisar, participarem das operações do mercado de capitais, nomeadamente operações que têm a ver com a sua própria atividade legislativa. E quem é que são as empresas mais envolvidas? São as tecnológicas, como aqui vemos, Microsoft, Nvidia, por exemplo, semicondutores, a grande guerra dos semicondutores, a Microsoft, a Alphabet, do Google, empresas de armamento, empresas ligadas à banca e à nova economia digital, como o PayPal, por exemplo, ou energéticas. Portanto, todas elas relacionadas, de alguma forma, com importantes legislações que têm sido feitas no Congresso. Lembro, por exemplo, as legislações relativas ao CHIPS Act, portanto, ao ato que visa financiar a instalação de fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Lembro a legislação toda sobre fracking, por exemplo, e a legislação relacionada com a própria Ucrânia e com a substituição do gás russo na Europa por gás americano, em que os europeus, em que os Estados Unidos passaram a ser o principal fornecedor de gás de GLL, gás natural liquefeito. Ou então, lembro os financiamentos de outras empresas ligadas também à tecnologia, como, por exemplo, as empresas de Elon Musk, as empresas de Zuckerberg, a Blue Origin, a Amazon, etc. Portanto, e vemos aqui essas empresas e vemos que, curiosamente, são os democratas aqueles que mais membros do Parlamento têm a transacionar nestas empresas especificamente, mas não só nestas empresas. Eu depois já adiantarei qualquer coisa sobre isto, que também é importante saber. O democrata que mais retorno teve com as suas ações foi Daniel S. Goldman, que comprou ações de armamento, da Firme, e no caso dos republicanos, Diana Arschbarger, que comprou ações da Meta. Portanto, comprou ações da Facebook, de Zuckerberg. E depois temos ainda Gottheimer, também com 176%, da Nvidia, semicondutores, lá está, muitos bilhões de dólares para os semicondutores aprovados no Congresso, e por aí fora. Portanto, vemos aqui empresas diretamente implicadas em financiamentos diversos do Congresso. No caso da Meta, alguns relacionados com as próprias atividades de segurança e vigilância dos Estados Unidos da América. E neste caso, aquele que tem mais retorno é precisamente um membro do Partido Democrata. Outro dado importante é que entre 2021 e 2023, eu lembro que a guerra da Ucrânia começou em 2022, em fevereiro de 2022, reduz o número de membros envolvidos na transação de ações, mas aumenta o valor envolvido, de 583 milhões,98 milhões para 751,17 milhões. Portanto, quer dizer que um pouco número maior de transações, portanto tivemos 10.413 transações em 2021 e 11.491 em 2023, para um número substancial maior, um montante substancialmente maior de valor envolvido nessas transações. Em 2022, no ano em que inicia a guerra, vemos aqui um salto grande, né,
que foi um ano importante em termos de financiamento à Ucrânia, como sabe, um salto grande nas trades feitas pelos membros do Congresso, no montante, não tanto, mas principalmente na quantidade de trades e na quantidade de membros do Congresso. O congressista com com mais trades feitas, até a final de 2013, era o representante Ron Khanna, da Califórnia, democrata, uma figura importantíssima do Congressional Progressive Caucus, portanto, do grupo de progressistas do Congresso. Portanto, veja-se, um democrata que se assume como progressista é aquele que mais trades faz de ações. O que tem mais volume envolvido é Michael McCall, do Texas, republicano. Voltamos a ter o Goldman, com 1.300 e tal, e mais um democrata, Gottheimer, Frankel. Portanto, vemos os democratas com bastante proeminência nas negociações de ações nos Estados Unidos. Ainda um dado importante é este também. Foi aquilo que eu tinha falado há pouco. Quem é que tem mais retorno? Portanto, voltam a ser, são os democratas que têm mais retorno, em média, do que os republicanos dos negócios que fazem. E por fim, outro dado que eu gostava de vos mostrar também é este. É que se até a final de 2023 Ron Khanna tinha 4.000 trades feitas, 4.253 trades feitas, entre o final de 2023 e 25 de abril de 2024, ele já tinha 8.557 trades feitas. Portanto, tinha o dobro das trades feitas. O que é interessante. McCall tinha 1.800, passou a ter 7.231. Portanto, há aqui um pico enorme de trades e nós sabemos o que é que aconteceu em abril relativamente à Ucrânia, relativamente ao financiamento de atividades diversas no âmbito da defesa, no âmbito para Israel, para a Ucrânia e não só. Ora, o que eu queria aflorar com isto aqui é o seguinte: não deve admirar que sejam os democratas aqueles que maior retorno têm nesta fase. Porque são aqueles que controlam o Congresso. E controlando o Congresso estão na posse da informação privilegiada, ou de grande parte da informação privilegiada, sobre os atos que vão passar ou não no Congresso. E como cada vez que é passado um ato no Congresso que dá a uma empresa, ou a um grupo de empresas, ou a uma atividade económica, um conjunto de benefícios importantes, como, por exemplo, 61 mil milhões de dólares para armamento, essas empresas tendem a aumentar o seu valor em bolsa. Isso quer dizer que, no período anterior, se quem souber que o ato vai ser aprovado, quem souber que a lei vai ser aprovada, porque está a fazê-la e vai apresentá-la, proceder à compra das ações dessas empresas, ou de empresas desse setor, sabe à partida, quando a lei for aprovada, vai ganhar muito dinheiro. E, no fundo, Wall Street cria, assim, condições, através do Obama. Eu lembro o Obama, que era apresentado como um salvador da democracia americana, em relação ao Bush. Foi Obama que permitiu que os congressistas passassem a fazer parte do casino do Wall Street. Quando se aprova dinheiro para matar pessoas, em Israel, em Gaza, quando se aprova dinheiro para matar pessoas na Ucrânia, todos eles ganham. Agora eu pergunto, se todos eles ganham, como é que se pode esperar dali alguma coisa para parar alguma guerra? Mas eu pergunto também, e o que ganha o povo americano com isto? O que ganha o povo americano com isto? Eu o que vejo é sem-abrigos a aumentar, pessoas a viver em casas, relotes e em condições extremamente precárias, salários baixos, custo de vida muito elevado, custos da habitação incomportáveis, infraestruturas degradadas. Portanto, o que eu vejo é isto.
e perda de competitividade, nomeadamente para a China, que se tem vindo a acentuar muito nos últimos tempos, o que não admira, porque há países, e a China é um deles, é o principal, a apostar muito nas suas infraestruturas, a apostar muito na formação da sua população, na melhoria das condições de vida da sua população, o que melhora também as condições económicas do próprio país e de inovação do próprio país, e os Estados Unidos concentrados fora do país em criar condições para que todos ganhem com a guerra, com a competição com a China, no fundo, o financiamento das grandes corporações, dos grandes monopólios, com a proteção dos grandes monopólios. Porque é isso o imperialismo. O imperialismo tem a ver com a proteção dos grandes monopólios, com a proteção dos mercados dos grandes monopólios. Portanto, a questão que se coloca aqui é esta. Quando um congressista aprova uma coisa desta, está a pensar no seu povo ou na sua carteira? E se estiver a pensar na sua carteira, será que está a ter uma atitude democrática? Porque democracia implica governo do povo, para o povo, do povo e para o povo. E se um congressista destes, Roy Khan, tiver de tomar uma decisão que implique uma perda substancial de fundos, património, será capaz de tomar? Por muito democrática que ela seja, por muito que tenham votado nele para isso, e será democrática essa atitude? Não será por acaso que Princeton fez há uns anos um estudo que demonstrava que cerca de 80% das medidas que eram aprovadas em Congresso eram aprovadas no interesse da elite e apenas cerca de 20% aprovadas no interesse do povo. Portanto, eu deixo-vos com estes dados para refletirem e chegarem à vossa conclusão se o que temos nos Estados Unidos é uma democracia ou é, ao contrário, uma oligarquia governada por uma aristocracia que não é apenas capturada pelos monopólios, passa a fazer parte desses monopólios e é interessada na sobrevivência e expansão desses mesmos monopólios. Portanto, espero que tenham gostado e acabamos com esta ideia que espero que tenha contribuído para a vossa reflexão. Inscrevam-se na Multipolar TV, ponham um like, partilhem, se considerarem importante este contributo. Muito obrigado.